Seja muito bem-vindo ao canal do Mário Massini. No vídeo de hoje, eu vou dar dicas para vocês para não errarem nem no início do seu canal, nem no meio e nem na fase que eu já estou com 5 anos de canal, que a gente ainda comete erros. E isso atrapalha a divulgação, distribuição, ou seja, atrapalha o nosso enredo, atrapalha o nosso canal, o nosso vídeo, postado ou antes de postar. Então eu separei assim 15 itens e mais alguma coisinha para falar para vocês. E desde já eu peço a inscrição e peço o like. Depois eu vou pedir os comentários e que vocês compartilhem, porque isso também é uma das 15 cláusulas que nós vamos falar hoje do nosso contrato para dar certo o seu canal. A primeira poderia ser a última, mas é realmente a da fórmula geral. Aprenda com os seus erros. Melhore os seus acertos. Isso normalmente eu falaria lá na 15ª, mas eu já resolvi antecipar isso para você já botar na sua cabeça que você vai errar e você vai acertar. Quando errar, acerte. Pegue ele, conserte, né? Conserte, para ser mais exato, que vai passar a acertar aquilo ali. Então não tem mais aquele tipo de erro. Porque como eu falei no início, nós vamos ter sempre erros. Infelizmente, nós não somos perfeitos, nem vamos chegar a ser o máximo das galáxias dentro do YouTube. Então nós vamos sempre ter algum erro. E para cada erro, a gente tem que procurar ter acerto. E depois que acertou, cada vez mais melhorar aquele canal, melhorar aquele trabalho, melhorar aquele acerto. Assim você cresce. Então esse é o número 1, que devia ser o conselho final, é o conselho inicial. Desde já coloque na sua cabeça aqui. Errar vai fazer parte, mas acertar é a obrigação. Corrigir os erros é a obrigação. Já o número 2, vamos dizer assim, publiquei um vídeo. Ninguém está assistindo. Ah, eu vou assistir. Eu vou assistir no meu canal. Pum! Assistir meu vídeo. Ah, não, vou criar outro canal para assistir esse vídeo. Pum! Criei outro canal para assistir esse vídeo. Não adianta isso. Não vale a pena. Porque depois esses canais vão ficar encostados e o YouTube vai distribuir para esses canais. Você vai ter vários canais tendo que ficar vendo seu vídeo o tempo todo. Não, tente da forma normal. Tente acertar conforme o tempo vai passando. Tente acertar com o trabalho. Ah, mas, poxa, ninguém está vendo meus vídeos. Ok. Como eu falei até no vídeo anterior, como ninguém te conhece, você está se lançando agora, ninguém vai ver seus vídeos a menos que ache pela pesquisa. A distribuição vai ser muito pouca, as impressões do YouTube vão ser muito poucas. Então não caia nessa besteira de você ficar botando o seu canal para ficar vendo o seu próprio vídeo, que isso causa punição, tá? Você pode ver seu vídeo uma vez. Publiquei, vou colocar meu vídeo aqui, vou ver uma vez. Ok, você pode ver tranquilamente até mais de uma, mas não muitas, para não chamar a atenção do YouTube e você ser punido. Outra coisa também, se você for ver seu vídeo, veja por um bom tempo, né? Não entre nele só para corrigir alguma coisa e saia, porque você já prejudicou automaticamente a sua retenção. Então, fez o vídeo, aguarde, deixa ele esquentar, deixa o seu canal girar, deixa o público te descobrir. Não fique você mesmo querendo dar cliques e dar views para você. Já o número 3 é aquela tradicional que eu fiz. Tudo, gente, assim, desses 15, eu acho que eu fiz os 15 errado, tá? Só para vocês entenderem por que eu resolvi trazer esses 15 itens e mais alguma coisa que eu vou falar depois do 15º, algumas dicas que eu vou dar. Esses 15 itens, eu provavelmente, 12 eu fiz errado, né? Tem um que eu vou falar, esse aqui eu não fiz e não faço, eu acho absurdo fazer. Mas esse eu fiz e muito. Pedir para amigos se inscreverem no canal. Enviar o link para a família toda para ela se inscrever no canal no início. Já expliquei que na minha época a gente só tinha o nome do canal depois de 100 inscritos. Por isso que eu utilizei essa tática, mesmo já sabendo que quando eu entrei para criar o meu canal no YouTube, eu estudei bastante. Então eu já sabia que isso aí era uma coisa benéfica para o canal. Mas eu queria ter o nome logo do canal, porque eu achava muito esquisito divulgar um monte de Y, um monte de W, com um monte de números. Então, na época, só com 100 inscritos, quando você chega a 100 inscritos, 2 dias após, 48 horas após, o YouTube te autorizava a ir lá e modificar o nome para Mário Massini, no caso, que é até hoje. Nós não tínhamos o arroba que nós temos hoje. Mas não façam isso. Vocês querem divulgar o canal, mesmo que seja do início, cria uma coisa que eu demorei muito a criar também, ó, mais um erro meu. Cria um grupo de WhatsApp de inscritos, mesmo que sejam poucos inscritos. Porque esses inscritos são engajados com o seu assunto, com o seu nicho. Então, esses inscritos vão querer saber mais um pouco de você ali dentro daquele grupo de WhatsApp. Eu, por exemplo, eu deixo meus inscritos conversarem mais com outros inscritos. Até eu me meter, eu só me meto lá quando alguém me pergunta diretamente alguma coisa, eu dou uma passada uma vez por dia para dar uma olhada. Mas eu criei um fórum ali de inscritos
que acontece? Eles estão falando sobre o assunto que interessa, sobre o que o Mário ensina. Estão trocando ideias, estão trazendo, inclusive, informações para mim. Então, no início você vai ter pouquíssimos inscritos, óbvio, mas crie. Não fique mandando o link, como eu falei, como eu fiz, que hoje não tem necessidade. Porque hoje você já abre o canal, você já tem o nome do canal. Você já tem, inclusive, uma arroba do canal. Então, não invente de ficar divulgando pro primo, pra prima, pro amigo, pro colega, que não vão ter interesse em ver seu vídeo depois. O que vai acontecer? Eles vão quebrar teu galho, se inscrever, vão receber a notificação, vão ver 10, 20 segundos, sai antes, inclusive, dos 30 segundos, e se tornaram essenciais hoje no YouTube. E você vai ter seu canal flopado, seu vídeo praticamente sem nenhuma visualização, sem nenhuma retenção, que é muito importante. E o número 4, não publique seu vídeo assim que você preencheu tudo para ele subir. Não faça isso. Crie seu vídeo, depois você vê se está tudo certinho, trabalhe primeiro com não listado, aí viu se está tudo certo, você vem aqui e programa ele. Programa, se quiser definir como estreia, ok, se não quiser definir, programa ele sem definir como estreia. Mas programa ele. Ah, Mário, para quantos dias? Não. Precisa programar para vários dias. Você pode programar com meia hora ou 1 hora. O ideal mesmo é 2 horas antes, tá? 2 horas antes. Então, se agora são 10 horas da manhã, eu vou programar ele para meio-dia. Vem aqui, programo ele para meio-dia, eu decido se eu quero ele como estreia ou não. Não suba de primeiro. Por que o não subir de primeiro? Porque se ele tiver com vários defeitos, vai subir com todos eles. Se ele não tiver ainda numa configuração boa, não está em HD ainda, as primeiras pessoas já recebem ele com uma baixa qualidade. Isso tudo pode afetar não só a visualização do espectador, como a distribuição do seu próprio vídeo, né? Porque automaticamente, se entrou uma imagem ruim ou algo errado, o espectador, ele sai fora e você já perdeu isso. E aí, mais uma vez, o teu vídeo não vai para frente. Mais uma vez, você não é distribuído. Então é simples. É simples. No mínimo, eu sempre falei isso. Meia hora para também, além de virar HD, além de estar tudo ok, você ter conferido tudo, meia hora para o YouTube entender o seu público. Depois de um tempo, o YouTube já sabe quem é meu público, né? Esses anos todos, o YouTube já sabe. Então eu com meia hora antes estaria tranquilo. Mas antes, eu sempre deixei com 2 dias de antecedência. Hoje, normalmente, eu deixo com 1 dia, mas se eu precisar deixar com meia hora, ele vai estar com meia hora ali. O YouTube já conhece meu público. O canal novo, o YouTube não conhece o público ainda. Então, o robozinho dele precisa desse tempo. E o número 5, esse eu não fiz. Todos os 4 primeiros eu já fiz, tá? Aprendi com erro, todos os 4 primeiros eu fiz. Esses 5 eu não fiz. Assim, não fiz o da forma errada. Vou dizer para vocês como eu fiz a forma certa. Comprar inscritos ou comprar views. Não façam isso, não adianta. Não adianta você comprar lá 5 mil. É tentador? É tentador, tá? Principalmente quando o canal não cresce. Porque você compra, vai ter um número ali de inscritos, aquele número pode chamar atenção, mas não vai criar engajamento esses inscritos. Você vai gastar o seu dinheiro. Comprar views para aparecer, não adianta também comprar views. Não adianta comprar. O YouTube, ele acaba sabendo disso tudo. A inteligência artificial do YouTube vai descobrir isso tudo. Se o robozinho que não era tão inteligente antes das IAs, ele já descobriu agora, então ele vai descobrir. O YouTube, anualmente, ele faz revisões nos canais. Ele tira inscritos. Tem gente que fala, pô, tô perdendo inscritos. Chegou na hora da revisão. Ele começa a ver que aquele inscrito não existe mais. Aquele Gmail está obsoleto, está travado, que foi inscrito no seu canal, e ele retira. Mas fora isso, esse público que você comprou, se você comprar 5 mil inscritos, e o YouTube distribuir para esses 5 mil, e nem 100 vão ver. Porque o mesmo cara que gosta de entender de YouTube, o inscrito foi comprado no cara que não quer saber nada de YouTube, mas só quer saber do game. E aí o cara que foi pro game só quer saber do futebol, não quer saber de game. O outro só quer saber de livro. Então, é de uma forma geral. Vem 5 mil inscritos, um exemplo, na compra, banalizados, sem sentido nenhum para o seu canal. A forma mais correta, assim, de você poder trabalhar é dentro do próprio YouTube. Se você quer divulgar o seu canal para ter mais inscritos, o YouTube tem essa aba aqui, promoção, e eu já fiz isso aqui, ó. Aqui foi o primeiro teste que eu fiz, eu botei R$50 para ter visualização e R$50 para ter inscritos. Eu queria mais inscritos e fiz a comparação. Eu tive 500 visualizações com 39 mil impressões e ganhei 100 inscritos. Aqui eu tive 7 mil impressões, 562 visualizações, ou seja, eu ganhei menos visualizações e não ganhei nenhum inscrito. Então compensa aqui para quem quer ter inscrito. Por quê? Esses inscritos é o YouTube que está distribuindo.
Ele não está vindo de um banco de dados qualquer. Esses inscritos aqui, o YouTube está distribuindo para quem tem interesse no seu assunto. Então são inscritos que podem ficar, vão ficar e podem voltar a ver vários vídeos seus. Vão ser inscritos mesmo, fiéis, e não simplesmente número de inscritos. E aqui também 42 mil impressões, 628 visualizações, 166 inscritos. Eu utilizei isso aqui para modificar, e é assim que você fala. Nova promoção, você vem e escolhe. Você quer crescimento do público, que é a sua meta principal. Conseguir mais inscritos e visualizações em outros vídeos do canal, visualizações de vídeo e visita no site. Você tem essas 3 opções. Eu sempre aconselho isso aqui, ó. Crescimento do público. Porque, como eu falei, vão se tornar inscritos do seu canal que se interessam no seu canal. Aqui, se você for vender um produto, quiser divulgar um produto, aí sim, você pega visualizações de vídeo. Porque essas visualizações não contam, tá? Para quem for monetizar, as visualizações não contam nem aqui, nem aqui, nem aqui. O que conta, a única coisa que fica para vocês são os inscritos. Visualizações e o tempo de retenção não conta. E visitar o site, atrair espectador para o seu site, que é muito bacana, que o YouTube vive falando que não quer que tire ninguém da plataforma, mas ele mesmo deixa você patrocinar para tirar da plataforma, para levar para o seu site. Mas é seu também, depois você traz para o YouTube para jogar. Mas eu trabalho sempre com crescimento de público. Para mim, dá muito mais resultado, muito mais engajamento, tá tudo. Vale a pena, tá? Para quem quer ter inscrito, vale a pena. 6. Deixar de fazer a sua parte no vídeo. Falar as palavras-chave que vão estar no título e na capa. E, principalmente, fazer o CTA. Pedir sim. No início, eu pedi já a inscrição e pedi o like. Agora, se você está gostando, está até agora nesse momento, não deixe de comentar. E, se possível, compartilhe, que isso ajuda muito o canal. São as coisas, gente, que podem ser banalizadas já, de todo mundo falar isso. Mas são as coisas que o YouTube exige, assim, entre aspas, para você ter mais distribuição dele depois. Apesar de cada vez mais, eu já falei no vídeo anterior, cada vez mais eu estou achando que o like e os comentários estão ficando de lado, né, nessa métrica. Cada vez mais a importância do CTR, que nós vamos ver também, que é um dos itens, a importância da retenção está acima de tudo para mim, e o compartilhamento. Tá? Nem tanto também o compartilhamento, mas também o compartilhamento. Mas não deixe de fazer isso. Não deixe de pedir, porque você está fazendo que a pessoa interaja com o seu vídeo, interaja com o seu público, para outras pessoas do seu canal mesmo poderem ver um comentário. Né? Tem muita gente que comenta aqui que é muito bom, bota até em destaque. São muitas dicas, assim como a nossa live. Você veja, eu estou fazendo mais uma chamada para atenção. Assim como a nossa live, na quinta-feira, às 15 horas, onde a gente debate, e o que eu não sei responder, tem sempre alguém que sabe e acaba sendo um grande fã. E, se possível, quando você estiver falando, quando eu comecei aqui, e quando eu falo lá no início, coloque um layer third embaixo, para chamar a atenção, para você falar e aparecer, comente aqui, compartilhe, dê o like, algo que chame a atenção. Ou então também, se você vai trabalhar com produtos como eu trabalho, aproveitando, né? Acabando a Black Friday, aqui na descrição nós temos o link do meu curso, com 30% de desconto ainda. Qualquer item do Bassani, com 50% de desconto. E do Isaac, também com R$200 a menos e mais 10% com o meu cupom. Então, essas chamadas todas, aí vai aparecer aqui para vocês, link da descrição. Se você puder casar isso se chama capricho. Isso chama você mostrar cada vez mais valor para o seu espectador. Eu estou falando, está aparecendo alguma coisa. Está trabalhando em pró da, digamos, não da beleza, da competência, da excelência do seu vídeo. E a 7ª, apagar vídeo. Ué, Mário, mas você já falou que apaga vídeo? Sim. Não apague vídeo só por ele ser antigo no seu canal. Não apague. Ah, vou apagar lá o primeiro. Todos os vídeos que eu apaguei aqui, do meu canal e de outros canais que eu apago, não é por ele ser antigo ou por ele não estar pegando mais views. Deixa ele lá. Os vídeos que eu apago são o quê? Desinformações ou informações hoje totalmente proibidas, né? Porque aí as coisas vão mudando. Não só as leis, tudo vai mudando. O YouTube vai sempre mudando. Então, se eu criei um vídeo lá há 2, 3 anos atrás, ou há 5 anos, quando eu comecei, que hoje está errada, é desinformação, eu tenho que tirar. Se amanhã o YouTube vir com uma nova regra, como veio agora da evasão, eu tenho que correr lá, trocar a capa, trocar o título. Se eu não conseguir só trocar a capa e o título, e dentro dele tiver a informação que o YouTube vai me punir, eu tenho que tirar esses vídeos. Mas não tire pura e simplesmente ou pelo fator dele estar, digamos assim, velhinho, né? Por quê? Porque, olha só o que eu posso contar. Esse aqui é um dos meus canais que eu estou tentando ressuscitar, né? Ele é um canal monetizado, mas sempre teve muito baixas views. E eu venho reformulando ele aos poucos. Estou conseguindo aumentar o número de views e tal. Então ele teve 80, aqui até uma boa notícia, né? A média dele era 25 a 34. Com a minha reformulação,
Ele está agora com 86 mil, começando a fazer algum dinheiro dando a estimativa. Então, entre 4 de novembro e 1º de dezembro de 2025, esse canal teve isso tudo. Mas olha só, olha os vídeos que do nada levantaram ele. Eva e Renata flagam Mike e Giovanna no edredom, BBB 25. Saiba tudo o que aconteceu na terceira semana do BBB 25. Olha que doideira, hein? Amor no BBB 25. Graciane empolga. Big Fone. Os 5 primeiros que estão carregando esse monte de visualizações é do Big Brother Brasil do ano passado, do início desse ano. Que eu também tentei modificar esse canal para ver se dava certo. Vou clicar nesse vídeo aqui para vocês verem. Né? O analytics dele, ó. Ele já teve 64 mil, vou botar aqui nos 28 dias. Querendo ou não, ele me trouxe $7 nos últimos 28 dias. Um vídeo de um ano atrás. Um ano atrás, esse vídeo. Que doideira. Só que o RPM dele era tão baixinho, o RPM e o CPM dele são tão baixos. Aqui, ó, 0,24. Por isso que eu troquei o canal, porque é dava Ibope, né? Big Brother dava Ibope, mas 0,24 cents, não nada. Mas de qualquer jeito, ele me deu uma quantidade de visualizações que está me trazendo aqui $7 esse mês. É muito assim, engraçado, né? Já me trouxe $16, 43 inscritos. Então não apaguem vídeos antigos. Não apaguem vídeos antigos só por eles serem velhinhos. Mais uma dica que eu estou dando para vocês. Vamos para a 8ª dica agora. Mas antes da 8ª dica, eu preparei um PDF com todas essas dicas e com mais algumas conselhozinhos para vocês. Vai estar essa dica lá no meu Instagram, né? Você vai ter no corpo desse vídeo o endereço do meu Instagram. E aí você vai vir aqui no Instagram do Mário Massini. É o Mário Massini YouTube, que até hoje não chegou a 500 inscritos. Eu já falei que só vou colocar conteúdo quando ele chegar a 500 inscritos. Você vai vir aqui no Linktree. Você pode escolher qualquer link desse aqui para conhecer os produtos que eu trabalho e que eu sou representante, ou seja, afiliado. Vai vir aqui, pegue aqui seu material e basta você procurar 15 coisas. Tá aqui, ó, 15 coisas para ser bem sucedido no YouTube e não enlouquecer. Eu deixei tudo para vocês, deixei umas dicas aqui de canais que a gente vai passar por ele e ainda deixei umas observações. Então, você querendo esse material, basta clicar aqui no meu Linktree e pegar para você à vontade. E a 8ª dica, que foi interrompida para a propagandinha do Instagram, a 8ª dica é: não comente compulsivamente nos canais de terceiros, de player grandes, ou não invente um outro e-mail para comentar no seu. Tá? Não saia comentando em tudo quanto é canal a mesma coisa, criando um spam, que isso pode virar spam contra o seu canal. Uma denúncia de spam pode vir do dono do canal, ou o próprio YouTube descobrir que aquilo é spam. Use o seu arroba, sim, do seu canal, para comentar no canal de terceiros, seja do canal grande, do canal médio ou pequeno. Use o seu arroba, identifique que é você, faça, entre aspas, uma propaganda assim no seu canal. Se for comentar frutíferamente, digamos assim, positivamente, crie lá um ambiente onde você dê informação, mas não coloque também assim, ó, eu criei isso no meu canal, venha me conhecer. Não tente botar o link do seu canal em outro canal. Isso é beira assim o ridículo, como eu falo, né? Simplesmente, se você quer comentar mesmo, viu aquele vídeo, se interessou, tem uma coisa a acrescentar aquele vídeo ou até um elogio a fazer, utilize sim o seu arroba para o seu canal estar ali também, uma forma de divulgação. Agora, não saia fazendo spam, porque você vai se prejudicar. E a 9ª dica é relativa também a comentário. Muitas vezes a gente recebe comentários de haters, a gente recebe críticas. Então, faça o seguinte, não apague o seu comentário. Simplesmente você vem aqui e elimine o indivíduo que está chateando. Se for hater, você pode eliminar. Você bloqueia ele, faz qualquer coisa. Se você não quiser fazer isso manualmente, prepare logo o seu canal, como eu preparo o meu aqui, ó. Nós temos aqui na configuração, quando a gente cria o nosso canal, uma moderação de comunidade. E aqui, moderação da comunidade, nós temos em palavras bloqueadas. Avanço social, Bitcoin, você pode botar vários. Aqui, ó, guru, idiota, imbecil, mentiroso, nazismo, ponte like, racismo, vendedor de curso, falso, fascismo. Você coloca essas palavras aqui, porque quando a pessoa comentar com alguma dessas palavras no seu canal, ela vai cair aqui, ó, aquela página de comentários. Ele, em vez de publicado, ele cai aqui, ó, retidos para análise. Acontece muito quando coloca o emoji também, hashtag, link, então é certo. Colocou link, ele cai aqui.
E aí eu posso ver aqui se o cara falou um burro brincando, se ele falou um vendedor de curso brincando, essas coisas todas. Alguma palavra daquela brincando, eu libero. Se não, eu simplesmente continuo com ele retido, o comentário dele ninguém vê, e eu ainda posso bloqueá-lo aqui. Se você também voltar lá, se eu voltar lá, né? Se você não voltar lá, também tem muita gente bloqueada. Moderação da comunidade, gerenciamento de usuários, a quantidade de gente bloqueada que tem. A maioria disso é hater, que faz propaganda de bitcoins, tenta usar o meu canal como spam para fazer propaganda. Então não considero válido essa parte, você pode ignorar. Não faça isso, não fique lá brigando com o hater. Não perca tempo, gente. Eu não perco mais tempo, tá? Quando ofende, fala palavrão, me xinga, que não cai já no restrito, não cai naquelas palavras lá, porque eu tive que passar ali rápido, porque tem as palavras, os palavrões mesmo. Todos os palavrões eu coloco ali, hoje cai no restrito. Quando ele cai no restrito, eu simplesmente bloqueio uma pessoa dessa. Pessoa que não tem educação para lidar comigo, por que eu vou ter a obrigação de ter educação para lidar com ela? Então, faça isso para você também não se apurrinhar mais, principalmente com esse hater. E a 10ª é um conselho, assim, não é uma regra, mas é um conselho. Eu acho um grande erro você se comparar numericamente com os maiores, mas ao mesmo tempo não comparar o seu trabalho com os maiores. Eu sempre comparei minhas capas e títulos e sempre procurei me inspirar nos maiores players do meu nicho. Sempre comparei. Se eu botasse minha capa no meio daquelas 10 capas ali, se eu conseguiria ter alguma chance de ter o clique na minha capa. Se o meu título estaria combinando com a minha capa, e se meu título teria alguma chance de estar entre os 10 melhores daqueles 10 players que eu sigo, que eu acompanho, que fazem sucesso no meu canal. Você simplesmente achar que o que você faz é bom e jogar para o YouTube, não é legal. Eu acho que você tem que estar sempre comparando. Não se desesperando com o número deles, a gente vai falar sobre isso. Mas tentando comparar o seu trabalho com o trabalho deles momentâneo. Bom, tem 10 capas, hoje eu vou falar sobre essas 10 dicas aqui, ou 15 dicas, ou 20 dicas, ou 30 dicas. Eu vou lá, vou buscar um vídeo de cada um desses meus concorrentes amigos que fizeram vídeos sobre isso, e vou ver se essa minha capa, dentro do mesmo assunto, vai se destacar. Vou olhar para os títulos dele e vou ver se o título que eu escolhi para mim consegue se destacar e ter uma pesquisa, ou, no caso agora que eu não preciso muito mais de pesquisa, uma distribuição que vai chamar a atenção. Então, é importante não ficar desesperado com os números deles, mas acompanhar o trabalho deles. O número dele é uma história, o trabalho deles é outra. E você está sempre acompanhando, é uma boa dica, tá? Vamos para a 11ª. E a 11ª é em relação ao horário, que me perguntam sempre isso. Mário, qual horário eu devo postar? Gente, essa métrica é simplesmente nada de importante, fundamental para o seu canal, eu te dizer o horário. O YouTube, ele te dá uma projeção de quando seus espectadores, seus inscritos e não inscritos, mas na verdade, quando o horário de seus vídeos são vistos. Aqui está dizendo, muitos espectadores estão no YouTube após as 18 horas. Para mim, mas por quê? Porque eu botava o vídeo 17h45. Eu já testei vários horários, tá? 18, já testei 20, 19, aqui em cima também já testei. E agora eu tenho colocado uns vídeos meio-dia e 15, no horário do almoço. Tem dado mais views, mas eu também estou no período de teste. Eu estou alternando para ver. O que eu entendi do meu público? Isso é importante. E o YouTube coloca aqui, ó. Não há indícios que o horário da publicação afeta diretamente o desempenho de um vídeo a longo prazo. Não afeta, porque amanhã, tanto faz o horário que eu publiquei hoje. A pessoa já está vendo amanhã. Então ela pode ver 10 da manhã, meio-dia, 2, 4, a hora que ela for ver. Então ele diz que não afeta a longo prazo. Ele pode impactar, vamos dizer assim, no lançamento. Então o que eu entendi do meu público? Meu público, ele está muito no YouTube após as 17h30, mais ou menos. Por isso que durante muito tempo eu botei 17h45. Meu público está por volta de 8 às 9 da manhã, porque eu vejo pelos números de comentários, isso aí você tem que analisar todo o seu vídeo por isso, porque eu vejo pelo número de comentários devido ao horário, muita gente comenta entre 9 e 10 da manhã, entre 8 e 10, mas muita gente mesmo comentava e dava, assim, um feedback muito grande, com mais linhas, digamos, no comentário, entre meio-dia e 1h da tarde. Eu falei, pô, meu público, ele para na hora do almoço para ver o meu vídeo. Talvez o meu público almoce vendo na televisão, que hoje tem muita gente vendo. E eu comecei a jogar meu vídeo meio-dia e 15. E isso tem dado certo. Isso tem dado um pouco mais de resultado nas primeiras horas, nos primeiros 30 segundos. Porque é importante o quê? Você analisar sempre os seus números. Não é ficar escravo dos seus números. Mas é importante você analisar os seus números.
Eu comecei a notar isso pelos comentários das pessoas no meu canal. Eu falei, pô, será que eles estão vendo o meu vídeo quando almoçam? E comecei a colocar esse horário e realmente a minha retenção inicial dos 30 segundos está maior. Então é tudo isso para a gente cada vez mais melhorando. Lembra que eu falei? Aprenda com os erros. Aprenda com os erros e melhore os acertos. Eu aprendi com o meu acerto. Eu melhorei meu acerto. 17h45 já estava um ótimo horário. Estava indo bem. Mas eu comecei a ver, assim, um outro movimento dentro do meu público. Então eu resolvi melhorar meu acerto. E aprendi com os outros erros, que era também não prestar atenção nos analytics. E hoje eu presto muito. E o 12º, eu já falei, olha, eu falo isso há anos também para vocês, nos meus vídeos, sempre que eu vou pegar uma informação, trazer uma informação nova, que é acompanhe os seus canais oficiais do YouTube, acompanhe o blog oficial do YouTube, acompanhe o Creator Insider do YouTube. Por que o Creator Insider? Ele é o oficial do YouTube. Toda terça-feira, dificilmente eles falham a terça-feira. Isso aqui foi terça passada. Hoje, por exemplo, eles devem colocar mais um vídeo. E às vezes colocam o vídeo esse. Informações diretas do YouTube, informações oficiais do YouTube. Blog, acompanhe o blog do YouTube. Acompanhe, eu fiz aqui, ó, no meu rascunho, tem uma lista aqui que eu vou deixar para vocês lá no PDF. Blog do YouTube, Creator Insights, YouTube Creator, YouTuber Insider, René Hit, que é o cara que traz muita informação, ele é entrevistado. O Fic Media não é um oficial do YouTube, mas ele é o que faz os podcasts com todo mundo do YouTube. Todo mundo do YouTube passa pelo Fic Media. E o endereço do Google. Então não deixe de acompanhar essa galera para poder você estar sempre recebendo as informações adequadas, recebendo as informações de primeira, para você estar sempre atualizado, com atualizações oficiais, né? Por que eu faço? Tudo bem, vocês esperam o Mário fica a informação? Pode ser, não tem problema. Sempre que sai, eu faço um vídeo e trago para vocês. Mas se vocês estiverem já antenados nisso, quando sai terça-feira um vídeo lá, eu vou estudar para fazer na quinta. Se você já tiver acesso lá, você está sabendo em primeira mão. Você já está podendo utilizar um recurso que seja, utilizar uma modificação que seja no seu canal e nos seus vídeos. Então, acompanhe todos os sites e blogs e canais oficiais que você puder do YouTube. E a 13ª, eu acabei antecipando por falar muito, que é, você tem que estar acompanhando os grandes do seu nicho. Não é, Mário, mas você falou para eu não ficar de olho, não ficar de olho, como eu falei, nos números dele. Nos números. Mas fique acompanhando eles. Eles vão trazer, em primeira mão, os melhores assuntos. Eles provavelmente vão trazer os melhores estilos de capa. Eles provavelmente vão estar trazendo para vocês os melhores estilos de título. Aquilo que eu falei, não deixe de acompanhar eles. Não precisa você copiá-los. Não é copiar, gente, por favor. Não é copiar ele. É você simplesmente se inspirar. Olhar aquela história que eu falei. Você coloca a sua capa no meio de 10 deles. Será que vale? Pô, nossa, essa capa dele ficou linda. Tá super chamativa. Eu vou utilizar esse modelo. Vou sim. Não vou copiar o que está escrito. Mas vou utilizar esse tipo de letra. Eu posso utilizar esse tipo de contraste. Que é muito importante ter sempre contraste. É muito importante. Sua capa está chamando atenção. Amarelo, com vermelho, com branco, fundo, contraste que eu sempre falo. Então, sempre acompanhe eles. Não fique desesperado com os números dele, mas acompanhe eles. E o 14º também antecipei, mas vou complementar agora para vocês, que é exatamente o seu Analytics, né? Eu dei umas passadas lá nos Analytics. Acompanhe o seu Analytics, mas traga ele ao seu favor. Não traga ele contra você, para você ficar nervoso. E mais uma vez, quando você olhar para um grande player, não olhe para os números dele. Olhe para os seus números. Procure que seu número seja melhor do que o anterior. Procure que seu CTR hoje seja melhor que seu CTR ontem. Procure que sua retenção hoje seja melhor que sua retenção ontem. Olhe para dentro do seu canal. Vá no seu vídeo e veja se sua taxa de clique está acima da média, como está aqui. Veja se sua visualização está acima da média, como está. Espectador, vai vendo todos os detalhes. Veja se essa curva aqui continua crescendo. Essa parte, olhar para o seu, em comparação com outro vídeo seu mesmo. Não precisa você ficar desesperado para só crescer, porque o ABC do seu nicho está crescendo. Senão, eu enlouquecia. Porque eu estou há 5 anos e vejo, às vezes... Vejo não, acontece muito isso. Quem está há 6 meses já com mais inscritos que eu. Os vídeos pegando mais views. É um novo estilo de trabalhar. Cada um tem seu estilo. Cada um sabe aproveitar de uma forma. Então não embarque nesse termo de comparação. Embarque sim no seu comparativo interno.
Então não fique com a neurose dos seus números. Você tem que ser melhor que você. E cada dia que você for melhor que você, você vai chegar a ser comparado com os grandes players. E a 15ª é assim, meio polêmica. Não é polêmica, né? Mas é uma opinião que eu tenho, sempre tive. E porque aconteceu comigo mais um erro, né? Todos esses, se eu não me engano, eu só lembro aqui de eu não me preocupar com comprar inscritos e nunca ter me preocupado com a hora, mas ter analisado as horas. O resto tudo eu fiz M. Eu já fiz essa aqui. Eu saí acompanhando tudo quanto era canal. Tudo. Os grandes todos. Aí, só que uns interpretam algumas coisas pela uma visão e outros pela outra. E eu cheguei a ter overdose de informação. Eu cheguei a entrar em crise de não conseguir entender, porra, o que que tá vendo que eu tô travado? Eu faço isso, eu vejo esse vídeo e não coloco em prática, vou ali, vejo outro vídeo, não coloco em prática, e esse aqui me disse que canal Dark é bom, esse aqui me disse que canal Dark é ruim, esse aqui me disse que se eu olhar para minhas estatísticas internas, eu tô travado, que eu tenho que olhar para a estatística do grandão, e o Mário vem e me diz que eu tenho que olhar para a minha e não olhar para a do grandão. Então, se você ficar assim, deixar a mão para rolô, você vai se confundir, você vai cair, como se fala, em overdose de informação. Eu comecei a me dar muito bem, a aprender muito mais, quando eu escolhi uma quantidade, né? Eu tenho aqui meus preferidos, vou trocando, dificilmente troco, tá? Os meus preferidos que eu acompanho sempre, mas às vezes tá assim muito, aí surge outro, eu acabo trocando, mas é raro. Então, esses que eu sigo. Então, a linha deles está sendo a minha linha. Volto a dizer, não estou copiando eles, mas estou acompanhando a linha deles de raciocínio, a tendência deles de capa, de título, de assuntos, de abordagem, de visão do que é YouTube, de visão do que são os canais, principalmente Dark. Então não fique também se inscrevendo em centenas. Como eu falei, se eu quero saber notícias do YouTube, eu estou inscrito em tudo que é oficial do YouTube. Se eu quero saber dos canais Dark, eu tenho os meus de canais Dark. Se eu quero saber de estatística, eu tenho os meus de estatísticas. Então você pode fazer, assim como grupinhos, panelinhas, amiguinhos, por situação, por necessidade de informação. Então, minha necessidade de informação é canal Dark, é o meu grupo 1. Minha necessidade de informações é sobre estatística, é grupo 2. Minha necessidade de informação é sobre diretriz, é grupo 3. Eu pego os que eu considero mais que me trazem essas informações e separo por grupos. E agora, assim, não é um bônus, né? Bônus é chique. Depois da 15ª, como eu tinha combinado, eu tenho uma observação a fazer, e essa observação vai estar também no PDF que eu deixei para vocês. Das estatísticas, o que eu acho mais importante, já venho falando para vocês, e o mais importante para mim, quando você sobe um vídeo, é a capa e o título. Isso aí é o subir o vídeo, né? Tá lá, colocou. Depois, nas estatísticas, o que é? O watch time, que é a retenção, e o CTR, que é o clique. Eu acabei de falar para vocês. É muito importante que ele seja sempre maior do que a média. Mas vamos lá. Eu estou lá com o CTR bem abaixo da minha média. Ou na minha média, ou abaixo da minha média. Ou bem abaixo da minha média. O meu clique está bem abaixo. E minha retenção está normal ou acima. Tá errado a capa e o título. Pode ir lá e mexer. Vai lá e mexe. Não deixa parado, não. Vai lá e troca, capa e o título. Por quê? Se o vídeo é bom, não estão clicando nele por causa da capa e o título. Porque quem está clicando está gostando do vídeo. Tá ótimo. E se for ao contrário? Seu CTR está lá em cima, suas views estão lá em cima e a retenção menos da média. Seu roteiro não foi bom. Seus 30 segundos iniciais tem que ser bom. Lembra quantas vezes eu já falei isso para vocês? Que hoje é tudo muito rápido, você tem que prender a atenção dos 30 para conseguir. Então, como sempre eu falo, se é novo, não se apresente e não coloque vinheta nos primeiros 30 segundos. Já diga o que é a capa e o título. Como eu falo, honre a capa e o título do vídeo nos primeiros 30 segundos, para você ter. Então, essa é uma estatística que você tem que acompanhar sempre. Mais uma observaçãozinha, né? Agora eu tenho que fazer, porque é aquele ditado antigo, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A aba comunidade. A aba comunidade é uma interação maravilhosa, mas a qual eu peco muito, tá vendo? Eu tenho que melhorar com esses meus erros. Então eu vou procurar transformar esse meu erro de não postar quase na aba comunidade em acerto. Postar pelo menos dia sim, dia não nela. É uma excelente forma de você ter esse engajamento com o seu público, ter aproximação do seu público e poder também aumentar o número de inscritos, porque ela é distribuída de uma forma geral. E mais uma observação, conselho assim, trate seus inscritos como seus amigos. Responda os comentários dos seus inscritos. Faça aqueles que são seus inimigos, faça aquilo que eu fiz, né? Bloqueie ele, bloqueie as palavras.
Faça a live, responda a seus inscritos, respeite a opinião dos seus inscritos. Você pode até se irritar, não vou dizer que às vezes não me irrita, não, mas faz parte do debate. Trate seus inscritos como sua maior joia rara. Principalmente porque fala assim, os inscritos não é mais importante. Não, para ganhar dinheiro é muito mais importante. Visualizações, tempo de retenção, para ganhar dinheiro para distribuição. Mas os inscritos são, para mim, a base do nosso canal. Então procure sempre estar atualizando eles, procure sempre estar comentando com eles, oferecendo produtos, sim, né? Quando eu faço um vídeo que eu fiz o CPM Dark, quando eu fiz o Dark Premium, o Turbo Prompt, que é a minha paixão atual, o meu curso da Denise, curso do Cuduva, tudo isso é uma coisa que você está preocupado com o seu inscrito. Você está procurando trabalhar, você está comprando produtos, você está estudando, vendo se é bom e oferecendo, já facilitando a vida dos seus inscritos, acabando com essa overdose que eu falei de informação. Então eu acho muito importante esse relacionamento entre dono de canal, criador de conteúdo e seus inscritos, principalmente nos seus comentários, seja de vídeos ou de live. Muito obrigado por ter ficado até agora com o Mário Massini. Até o próximo vídeo.